Tudo pode faltar, menos a presença de Deus. Então disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Este vídeo foi feito para tocar corações cansados, despertar espíritos adormecidos e lembrar uma verdade esquecida nesta geração. Não é a bênção que sustenta o homem, é a presença de Deus. Nunca tivemos tanto acesso a recursos, informações, oportunidades e, ainda assim, nunca estivemos tão vazios. Casas cheias, corações vazios, agendas lotadas, espíritos secos, igrejas organizadas, mas pessoas exaustas. O problema não é falta de bênção, o problema é a ausência de presença. A Bíblia nos ensina que é possível caminhar sem a presença de Deus, mas isso sempre termina em fracasso espiritual. Israel tinha promessa, terra, direção, milagres anteriores. Mas Moisés entendeu algo que poucos líderes entendem hoje. Sem a presença de Deus, até a promessa vira um perigo. Êxodo 33 acontece após um dos episódios mais graves da história de Israel, o bezerro de ouro. Êxodo 32. Enquanto Moisés estava na presença de Deus no monte, o povo se corrompeu. A adoração foi trocada. A glória foi substituída por ouro. Deus decide punir o povo, mas ainda assim mantém a promessa da terra. Enviarei um anjo adiante de ti, mas eu não subirei no meio de ti. Êxodo 33, 2 e 3. Aqui está uma revelação assustadora. Deus estava disposto a cumprir a promessa sem sua presença. Isso revela que é possível ter promessa sem presença. É possível ter anjo sem glória. É possível avançar sem intimidade. E é exatamente isso que Moisés rejeita. Moisés não pede mais poder, mais recursos, mais estratégia. Ele faz uma oração radical, madura e perigosa. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa frase ecoa até hoje como um grito contra uma fé superficial. Moisés está dizendo: prefiro o deserto com Deus, do que a promessa sem Deus. Prefiro parar com a presença, do que avançar sem ela. Isso é maturidade espiritual. Deus responde Moisés com uma das declarações mais poderosas da Escritura. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Observe. Não é o descanso que vem primeiro, é a presença. Descanso não é ausência de lutas, é presença de Deus no meio delas. E Moisés reforça: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, não é porventura em andares conosco? Êxodo 33:16. A presença é o selo. A presença é a identidade. A presença é o diferencial. Sem ela, somos apenas mais um povo andando na terra. O deserto não mata quem carrega a presença. José foi traído, mas Deus estava com ele. Davi foi perseguido, mas Deus estava com ele. Daniel foi lançado na cova, mas Deus estava com ele. O Senhor estava com José, e tudo o que fazia prosperava. Gênesis 39:2. Prosperidade bíblica não é ausência de problemas, é presença constante de Deus. Estamos vivendo tempos de uma geração que caminha e não percebe que Deus ficou para trás. Sansão acordou achando que Deus ainda estava lá, mas não estava. Juízes 16:20. Isso revela um alerta sério. É possível continuar se movendo mesmo depois de perder a presença. A rotina pode continuar. O ministério pode continuar. O discurso pode continuar. Mas a glória se foi. Quando tudo falta, a presença ainda sustenta. Pode faltar dinheiro, saúde, pessoas, portas abertas. Mas se a presença estiver lá, ainda há esperança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não é o vale que define a história, é quem está conosco no vale. A oração de Moisés precisa voltar aos púlpitos, aos lares e aos corações. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Que essa geração pare de negociar a presença por sucesso. Pare de trocar intimidade por visibilidade. Pare de buscar promessas sem aquele que prometeu. Que mostra-me a tua glória.
quando a presença deixa de ser suficiente e nasce o desejo por mais de Deus. Êxodo 33, 18. Quando a presença de Deus já não é suficiente e o coração clama por mais, então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. Quem ama a presença sempre quer mais de Deus. Moisés já tinha recebido uma promessa extraordinária. A minha presença irá contigo. Êxodo 33, 14. Para muitos, isso seria o suficiente. Para Moisés, foi apenas o começo. Aqui existe uma verdade profunda e pouco pregada. Quem realmente conhece a presença de Deus nunca se satisfaz com o mínimo. A presença não gera acomodação. A presença gera fome. A presença desperta sede. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Glória não é espetáculo, é revelação. Vivemos dias em que muitos confundem glória com barulho, glória com multidão, glória com performance, mas na Bíblia a glória é revelação do caráter de Deus. Quando Moisés diz, mostra-me a tua glória, ele está dizendo, quero te conhecer além do que já conheço. O Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Êxodo 33, 11. Mesmo com essa intimidade, Moisés quer mais. Isso nos ensina que tempo de ministério não substitui sede espiritual. Experiência passada não sustenta intimidade futura. Deus se revela a quem se coloca na fenda da rocha. A resposta de Deus é poderosa. Eis que há um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Êxodo 33, 21. Deus não revela sua glória a curiosos. Ele revela sua glória a quem aceita se posicionar. A fenda da rocha representa lugar de quebrantamento, lugar de dependência, lugar onde o ego não cabe. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Quem não quer quebrar não vê glória. Há níveis de presença e níveis de revelação. Israel via a nuvem. Moisés entrava nela. O povo ouvia a voz. Moisés conhecia o coração. O Senhor se manifestava na tenda da congregação. Êxodo 33, 9. Mas apenas Moisés entrava. Isso revela um princípio eterno. Deus se revela de forma diferente conforme o nível de entrega. Não é favoritismo, é proximidade. Quando Deus passa, ele marca para sempre. Deus diz: quando passar a minha glória, te cobrirei com a minha mão. Êxodo 33, 22. Ninguém permanece o mesmo depois que Deus passa. Jacó mancou, Isaías caiu, Pedro chorou, Paulo ficou cego. A glória não nos exalta, nos transforma. Ai de mim! Estou perdido. Isaías 6:5. Quem vê a glória perde o orgulho. Hoje temos uma geração que quer glória sem cruz. Moisés sobe o monte, Jesus sobe a cruz, e nós vimos a sua glória. João 1:14. A maior manifestação da glória de Deus não foi no Sinai, foi no Calvário. Hoje, muitos querem glória sem renúncia, presença sem santidade, poder sem cruz. Mas não existe glória verdadeira sem entrega. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Existe uma glória que sustenta quando tudo desaba. A glória que sustenta é: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Não é o aplauso que sustenta, é a glória. A oração de Moisés precisa se tornar nossa oração diária. Senhor, não apenas ande comigo, mostra-me a tua glória. Porque quem vê a glória não negocia a presença. Quem prova da glória não vive de aparência. Quem carrega a glória atravessa desertos sem perder a fé. Se a tua presença vai conosco, então nos faz diferentes. Pois, em que se há de saber agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Êxodo 33:16. Porque não é a aparência que distingue o povo de Deus, é a presença. Israel não era o povo mais forte, não era o mais organizado, não era o mais numeroso, mas era o povo com quem Deus andava. A presença de Deus não nos torna populares, nos torna distintos. Hoje, muitos querem se parecer com o mundo para alcançar o mundo.
Moisés entendeu o oposto. Somos alcançadores porque somos diferentes. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Santidade não é isolamento, é identidade. A presença de Deus não é um adorno espiritual. Ela é um agente de mudança. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. 2 Coríntios 3:18. Se não há transformação, algo está errado com a busca. Algo está superficial na fé. A presença que não muda é apenas emoção. No deserto, as nações ouviam falar de Israel, reis temiam, inimigos recuavam. Por quê? Porque Deus estava no meio. E ouviram os povos, estremeceram. Êxodo 15:14. A presença gera temor, respeito espiritual, autoridade invisível. Não é barulho, é peso espiritual. Israel falhou muitas vezes, mas quando se arrependia, Deus permanecia. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel 2:13. Santidade não é nunca errar, é não se acostumar com o erro. Quem carrega a presença não consegue viver confortável no pecado. A presença de Deus não legitima pecado, ela confronta. Vai e não peques mais. João 8:11. Graça não é licença para continuar. Graça é poder para mudar. Onde a presença habita, o pecado perde espaço. Moisés diz: somos separados. Separação aqui não significa fuga do mundo, mas diferença de espírito. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. João 17:16. Você trabalha, convive, fala, mas não negocia valores. Isso é ser marcado pela presença. Sansão perdeu a força quando perdeu a presença. Saul perdeu o trono quando perdeu o espírito. Eli perdeu a glória quando negligenciou a santidade. Foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4:21. Nada é mais perigoso do que manter a forma, perder a presença, continuar fingindo normalidade. A oração de Moisés ecoa como um manifesto espiritual. Senhor, se o Senhor anda conosco, então que isso nos marque. Que essa geração seja reconhecida pela presença, seja lembrada pela santidade, seja temido no mundo espiritual. Não queremos ser iguais, queremos ser de Deus. Não queremos apenas números, apenas likes, apenas reconhecimento humano. Queremos a presença, a glória, a marca do céu. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Descanso não é parar, é caminhar com Deus. É a presença que sustenta até o fim. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Existem cansaços que não são físicos, são espirituais, são emocionais, são internos. Pessoas que dormem, mas não descansam. Param, mas não se renovam. Oram, mas parecem vazias. O verdadeiro cansaço nasce quando tentamos caminhar sem a presença de Deus. Porque em vão madrugais, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmos 127:2. O descanso prometido por Deus a Moisés não era o fim do deserto, mas a certeza da presença no meio dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Descanso bíblico é segurança na tempestade, paz na adversidade, confiança mesmo sem respostas. Quem anda com Deus descansa mesmo caminhando. Jesus não apenas oferece descanso, ele é o descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Observe, não é venha à igreja, não é venha ao método, é venha a mim. O descanso não está em um lugar, está em uma pessoa. Jesus continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O fardo é leve não porque é pequeno, mas porque ele carrega junto. A presença divide o peso. Muitos estão cansados porque tentam agradar pessoas. Vivem de expectativas externas, carregam pesos que Deus nunca colocou. Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Quando você anda com Deus, você aprende a descansar da aprovação humana. Descansar
não é abandonar o chamado. É continuar com o coração alinhado. Não vos canseis de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Quem permanece na presença não desiste no meio do caminho. Elias venceu profetas de Baal, mas quase desistiu no deserto. Deus não o confronta primeiro. Deus o alimenta. Deus o faz descansar. Depois, fala. 1 Reis 19. Antes de usar, Deus cuida. Paulo, no final da vida, declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele chegou ao fim não porque era forte, mas porque não caminhou sozinho. Descansar é dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Quando a presença vai conosco, o medo perde força, o cansaço encontra alívio, o caminho faz sentido. Se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Vivemos em uma cultura obcecada por movimento. Se está andando, achamos que está certo. Se está crescendo, presumimos que Deus está ali. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Movimento não é sinônimo de aprovação divina. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Avançar sem Deus pode ser mais perigoso do que parar com ele. Deus disse a Israel: sobe para a terra, enviarei um anjo adiante de ti. Êxodo 33:2. Mas também disse: eu não subirei no meio de ti. Êxodo 33:3. Aqui está uma verdade assustadora. Deus pode permitir que você avance sem ele. Por quê? Porque insistimos. Porque não ouvimos. Porque confundimos permissão com presença. Nunca fizemos tanto para Deus. E nunca estivemos tão pouco com Deus. Marta, Marta, andas inquietas. As uma só coisa é necessária. Lucas 10, 41, 42. O ativismo espiritual cansa, endurece, substitui intimidade por tarefas. Trabalhar para Deus não substitui andar com Deus. Alguns alertas bíblicos: muito esforço, pouco fruto, muito barulho, pouca transformação, agenda cheia, vida vazia, ministério ativo, coração seco. Tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. A aparência continua, a glória se vai. Saul ofereceu sacrifício por conta própria. Aparentemente foi algo espiritual, mas Deus não estava nisso. Procedeste neciamente. Agora o teu reino não subsistirá. 1 Samuel 13, 13 e 14. A pressa gerou desobediência. A desobediência gerou perda da presença. É melhor esperar com Deus do que avançar sem ele. Moisés para. E ao parar, ele preserva a presença. Parar não é fracasso. Parar é discernimento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Às vezes, o maior ato de coragem espiritual é dizer: eu não vou sem Deus. Tudo é urgente. Tudo é agora. Tudo é pressão. Mas Deus ainda trabalha com processos, espera, dependência. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Isaías 40:31. Moisés parou. E Deus falou. E quando Deus falou, a presença voltou. A glória se manifestou. O destino foi preservado. Quem não para, não escuta. Que esta seja a nossa decisão. Senhor, eu não quero sucesso sem a Tua presença. Não quero portas abertas se o Senhor não estiver nelas. Não quero avançar se o Senhor ficar para trás. Por quê? A presença vale mais que a promessa. A intimidade vale mais que o destino. Deus vale mais que tudo. No Antigo Testamento, a presença de Deus descia, se manifestava, se retirava. Ela estava na nuvem, no fogo, no tabernáculo sobre alguns. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16:14. Isso revelava uma limitação temporária. Algo ainda estava por vir. Tudo muda quando Jesus nasce. Eis que a Virgem conceberá, e será chamado Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Jesus não carrega a presença. Ele é a presença. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1:14. A presença agora tem nome, tem rosto, tem voz. Na cruz, algo extraordinário acontece. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. O véu separava,
A cruz reconcilia. A presença que antes estava restrita, agora está acessível. Não é mais para poucos, é para todos os que creem. Jesus promete: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14,16. Agora, a presença não está apenas conosco, está dentro de nós. Sois templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Nunca mais sozinhos. Jesus declara: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Não é promessa para dias bons, é promessa para todos os dias, até o último suspiro, até a eternidade. Paulo afirma: "Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor." 2 Coríntios 5:8. A presença nos acompanha na vida, nos atravessa na morte, nos recebe na eternidade. Quem vive na presença aqui, habitará com ele para sempre. A Bíblia termina como começou: Deus com o homem. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. Não haverá templo, véu, separação, e verão o seu rosto. Apocalipse 22:4. Este vídeo termina com a mesma decisão de Moisés: "Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir." Que você escolha a presença acima das promessas, a intimidade acima do sucesso, Deus acima de tudo. A tua presença é o céu para mim. Salmos 16:11. Tudo pode faltar: recursos, pessoas, forças, caminhos. Mas a presença de Deus não pode faltar. Porque, com Ele, o deserto tem sentido. Com Ele, a dor tem propósito. Com Ele, a eternidade está garantida. Não quero ir onde a tua presença não está. Não quero conquistar o que o Senhor não governa. Tudo pode faltar, menos a presença de Deus. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: "Sem a presença de Deus, eu não vou." Compartilhe este vídeo com alguém que está avançando cansado, mas precisa da presença de Deus. Inscreva-se em nosso canal, deixe um gostei e ative o sininho para receber mais mensagem como esta. Agora declare: "Senhor, tudo pode faltar, menos a tua presença."